É, Bom dia, meu nome é Atos, faço parte do grupo com a Ana Paula, com a Juliana, com a Lucineide, Max Paula e Maria Juliana. Nosso artigo se trata sobre os desafios socioambientais enfrentados pela população de Paracatu com a mineração em perímetro urbano. Minha parte ficou sendo a introdução, eu vou dar seguimento a ela agora. Buscamos compartilhar os riscos associados ao uso do território urbano por grandes mineradores na cidade de Paracatu e os efeitos socioambientais que é causado aos moradores devido a essa mineração. Já que é um mercado altamente lucrativo que impulsiona outros setores devido a devido aos minerais que são utilizados como matéria-prima para outros segmentos, como por exemplo a construção civil, o setor aéreo, automobilístico, dentre outros que são utilizados no nosso dia a dia. Mesmo assim, não podemos negar o impacto ambiental que é causado pela mineração. Para extrair os minerais, as empresas acabam fazendo um processo que se chama beneficiamento, que é separar o minério que vai ser utilizado e o material que não tem valor econômico, que é conhecido como rejeito. Devido à negligência e o sucateamento dos órgãos fiscalizadores, junto com uma legislação que não é nada eficaz, acabou contribuindo fortemente para o cenário atual, no qual existe uma insegurança e receio da população, principalmente as que vivem próximo a essas estruturas, né? E com essa pesquisa, analisam-se as condições de uso e apropriação do território no município de Paracatu, cuja exploração de ouro tem colocado em pontos extremos os sujeitos diretamente envolvidos ou afetados por essa atividade. Sendo assim, temos de um lado os empreendedores que exploram os bens naturais, que na visão deles são recursos naturais, e também pelo crescimento em nome do progresso econômico e do desenvolvimento local. E do outro, temos os moradores da cidade que, por sua localização, são expostos aos efeitos da prática da mineração e riscos nos campos biológico, psicológico, social, cultural e ambiental, que acaba comprometendo o bem-estar da população submetida. A hipótese que permeia a pesquisa foi fundamentada no fato de que o uso, apropriação e consumo do espaço por grandes empreendimentos tem gerado os riscos socioambientais para o município e para a população que fica no entorno. No entorno e que está centrada lá também. Particularmente, a vazão de que poluentes nas áreas de mineração, tendo como consequência o aparecimento ou a potencialização de doenças associadas aos processos de mineração em larga escala. A opção de estudar os efeitos da mineração industrial do município de Paracatu está ligada ao fato da coexistência entre espaços destinados à moradia e a presença de duas barragens de rejeitos que têm proporções 60 vezes maior que a de Brumadinho. Graças à proximidade dos bairros com a área da lavra da empresa, acaba promovendo iminentes riscos para as comunidades vizinhas. E também devido ao uso do espaço e apropriação do território em Paracatu, permite inferir que é marcada pela acentuada exploração mineral que tem mostrado uma insegurança para as pessoas que ficam que ficam nesse lugar. É, o ambiente, de forma geral, também é sujeitado aos efeitos da exploração de um bem natural, que acaba convivendo com as ameaças de espécies de animais e vegetais, também com a perda do equilíbrio do ecossistema, que implica em riscos para a fauna e a flora, e o ser humano, que acaba dependendo dentre essas coisas,
da preservação do meio ambiente para a manutenção e perpetuação de todas as formas de vida. Também temos a parte que a cidade é beneficiada pela geração de emprego e impostos ao município. As mineradoras também contribuem com projetos sociais, sendo uma das mantedoras do hospital municipal através de grandes valores em doações. Há 3 décadas, a partir de 1987, as transformações pelo uso do território, este quanto espaço de construção social, que gera nos indivíduos o sentimento de reconhecimento e pertencimento. Pertencimento. Com mudanças substanciais na vida cotidiana, que poderão formar um espaço suscetível à degradação do estado de bem-estar social, assim como implicar em riscos sociais que comprometem a qualidade de vida, o meio ambiente e potencializam a vulnerabilidades sociais. Boa tarde. A minha parte na apresentação deste trabalho é explicar como surgiu a mineração em Paracatu. O povoado de Paracatu começou no ano de 1690 e 1710. Este povoado começou porque ele era um caminho entre alguns estados, entre o estado de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Era o caminho de ligação entre os primeiros achados de ouro em Minas e mais tarde nas terras de Goiás. Em 1744, a descoberta do ouro na região de Paracatu pelo bandeirante Felisbelo Caldeira Brant e seus irmãos foi anunciada ao governador Gomes Freire de Andrada por José Rodrigues Frois. As minas de Paracatu foram as últimas jazidas descobertas em Minas Gerais, no momento em que a extração do ouro chegava ao fim em outros locais. Mas em Paracatu começou a mineração de verdade em 1970 e a atividade agropecuária também, porque Paracatu não é uma cidade apenas conhecida pela mineração de ouro, mas pela mineração de zinco e grãos e leite. É uma cidade muito rica em produtos agropecuários, leite e grãos. Mas a empresa da canadense, que hoje é a empresa que é dona do Morro do Ouro, comprou, não sei se é a palavra certa, mas se instalou no Morro do Ouro desde 1987. Está localizada na mina do Morro do Ouro, como mostrado na figura 1. Vocês vão perceber que aí está. E aqui em Ross fez os estudos sobre a mineração, sobre o morro, que lá só vai ter ouro até 2030. Mas sempre eles renovam isso quando afundam mais a mineração. E aqui em Ross, ela tem, como se diz, ela fica muito perto da sociedade, ela fica muito perto ali do meio urbano, das pessoas, e isso acaba afetando muitas coisas, como o meu próximo colega vai falar. Boa noite, eu sou a aluna Maria Gildênia, faço parte do curso de Direito, segundo período da Faculdade FASEC. Estou aqui para apresentar o trabalho de Direito Ambiental. O nosso trabalho vem com o tema Os desafios socioambientais enfrentados pela população de Paracatu, Minas Gerais, com a mineração em perímetro urbano. Eu fiquei com o tópico 3, que nele vem falando Minas Gerais, o estado de Minas e de Ouro, como é conhecido o estado. Além da importância socioeconômica, essa atividade também pode causar diversos impactos ambientais. De acordo com Farias, 2002, os principais problemas pavimentais da atividade da mineradora no Brasil podem ser subdivididas em 4 grupos: poluição de água, poluição do ar, poluição do solo e poluição sonora. O estado de Minas Gerais, que é considerado o maior produtor de ouro do país, possui grandes áreas impactadas por rejeitos ricos em arsênios e suas águas superficiais com turbidez muito aumentada. O estado de Minas Gerais entrou em foco a partir do rompimento das barragens de Mariana, em 2015, e de Brumadinho, em 2019, que ficaram conhecidas em nível nacional.
com as tragédias dessas duas barragens, gerando uma enorme catástrofe ambientais. E sociais. Em debate nos dias atuais, a partir disso, viu-se a necessidade da legislação específica para o Estado de Minas Gerais. Por 3 anos, o tema tramitou na Assembleia Legislativa sem nenhuma definição, somente após o rompimento do complexo da barragem da Vale, em Brumadinho, e muita pressão da sociedade civil organizada, da mídia e do Ministério Público de Minas Gerais, que os deputados resolveram voltar à lei. Olá, Franciele, tudo bem? A minha parte sobre esse artigo é falar sobre a poluição ambiental e a destruição local que há pela mineradora Kinross em Paracatu, que vem em operação há tantos anos e que está trazendo muitos danos à população, ao meio ambiente, aos mineradores que já estavam lá, que são os garimpeiros artesanais que já habitavam aquela cidade por muitos anos. A mineradora exerce as suas atividades lá, retira muitos minérios e, em contrapartida, ela está trazendo grande destruição para a população que sofre com a questão de barulho. Tem depoimentos de trabalhadores, de também pessoas que moram vizinho lá, a mineradora, que já falam que as crianças não conseguem dormir devido ao barulho das explosões que ocorrem. Tem sirenes que eles colocam também durante o dia, e assim, mesmo que eles tentam minimizar esses, como que se fala, esses reflexos que dão, mas de qualquer forma, trazem é muito prejudicial para eles, e assim, tá tirando, como se diz, podemos dizer que tá até afetando os direitos deles constitucionais como pessoas, né? Então, dando continuidade, a empresa de Kinross, da barragem, da exploração, eles beneficiam a cidade para que ter esse apoio, eles continuarem a exploração deles. Eles ajudam com verbas financeiras, fizeram revitalização da praça central de lá da cidade, que custou um bom dinheiro, fez doação também em dinheiro para a cidade. E através desses tipos de apoio, eles recebem também o apoio governamental e municipal para que eles continuem exercendo as suas atividades. Alegam também que eles têm um monitoramento até internacional de riscos, de que a barragem não tem risco de ter rompimento. Apesar que a gente sabe que todos esses riscos, eles existem, até porque quando ocorrem os desastres, ocorrem esses desabamentos das barragens, sempre ainda vai ser investigado por que a barragem desabou, por que a barragem não conteve os seus rejeitos, né? E lá o acúmulo é muito grande, mas eles falam que tem monitoramento de câmeras, eles alegam que tem um monitoramento de empresa, que fazem esse monitoramento praticamente 24 horas, mas é assim, é um risco que todo mundo sabe que existe, mas que na verdade fingem que não veem, né? E assim, é uma situação comprometedora, porque as pessoas que moram lá em volta têm esse risco dia e noite, então, de certa forma, elas são afetadas psicologicamente também. Bom, dando continuidade no que a Ana falou, eu vou falar sobre o tópico 5, que é o poder público inerente ao caos que a mineradora causa à população, doenças, poluição sonora e visual. Vamos começar com a poluição visual. Quem chega em Paracatu já se dá conta que como que existe aquilo, uma mineradora a céu aberto dentro da cidade. É feio, é muito feio, é de dar dó no meio ambiente. E aí, eu acho que é da única do mundo ou do Brasil que encontra dessa forma, dentro da cidade. Não dá para definir o que é cidade e mineradora. Se tratando da mina do Ouro, onde a Kinross é instalada, que é dentro do perímetro urbano, é um bairro próximo a Kinross. O que está acontecendo? Cada vez eles estão comprando um pedacinho de terra, aí para minimizar o que está acontecendo, que como é muito próximo
um espaço do outro, eles construíram uma chamada de barreira acústica. O que essa barreira vai fazer? Vai minimizar os estrondos das bombas que estouram, acho que 3h30 da tarde, ou outros horários também, dependendo da produção do ouro. Essas bombas, elas explodem para poder tirar a prata, o ouro, que eles extraem lá do local. Como é muito próximo das casas, que é um perímetro urbano, as casas estão rachando, e para ajudar, eles construíram uma barreira acústica, que deixa eu ver aqui qual a metragem dela. Ela tem 700 metros de comprimento e 15 de altura. Até eu vou colocar uma foto para ver, acho que até tem no artigo. Com isso, a intensidade sonora em locais abertos, devido ao fenômeno de difração sonora, que proporciona áreas com sombra acústica e, consequentemente, protegida. Mas acho que o caso deles não é bem esse, é só para quebrar o estrondo que está causando rachadura nas casas e o barulho também, para as pessoas que moram lá, criança, idosos, tá meio que incomodando. Sobre a poluição, eu vou pegar... Na busca por maiores espaços, ela está cada vez mais comprando espaço da cidade, inclusive ela compra espaços públicos, como rua, já destruiu rua, já destruiu... o que é para ela comprar uma rua ou desalojar uma pessoa? Isso para ela não é nada. Então ela está cada vez mais comprando, porque o Morro do Ouro ainda possui muito ouro onde está localizada as casas da população lá. Então a intenção deles é ir comprando e destruindo a cidade. Aí, se tratando de doença, o que está acontecendo? Toda vez que eles explodem essas bombas às 3 horas da tarde, essas pedras possuem uma substância chamada arsênio, arsenoperita, que quando explode em contato com oxigênio, ela é disseminada pela cidade. A minha família mora lá e eu sei o tanto que é... Quando eu chego lá, eu falo assim que já começa a coçar, é muito estranho, o clima lá é diferente. E a poeira, ela é constante. E as poeiras que explode das bombas, ela já traz junto o arsênio, que causa doenças de pele, psicológica, câncer. E o que está acontecendo? Um médico, vendo isso daí, que tem essa mineradora dentro da cidade, ele quis estudar o caso. Ele é brasileiro, mas ele se encontra na Alemanha. Ele fez um estudo e descobriu que os índices de arsênio no ar ou na água dos rios lá de Paracatu, que inclusive um desses rios é os que banha o Rio Doce, ele está levando junto uma quantidade exorbitante de arsênio. Que então não é só quem trabalha dentro da Kinross que pode como é que eu posso dizer, se contaminar, as pessoas que moram longe também podem se contaminar. E, inclusive, ele fez um estudo, entregou para a população, entregou para a prefeitura, mas nunca fizeram nada com isso. Então, a Kinross manda na cidade, inclusive no poder público. Que eles... Aí, tá, a Kinross foi debater e falou que aquele valor de arsênio está dentro do como é que fala, estabelecido pela Organização da Saúde. O CONAMBA falou que ele está 190 vezes maior. Então, é algo assim, um fica batendo de frente com o outro e sempre quem ganha essa guerra é a Kinross. Como é que é o nome? Lá no hospital de Barretos, eles fizeram uma pesquisa e descobriram assim, que o índice de paracatuense indo tratar de câncer é algo anormal. Aí, se for puxar, é tudo derivado do arsênio, mas nada nunca é comprovado naquela cidade. Tudo tudo é normal para eles. Minha irmã trabalha com aposentadoria, chega muita gente com câncer, que é comprovado que é pelo uso do arsênio, alguma doença. Ela tem um alto índice de pessoas com problema psicológico que pode ser derivado do contato crônico, que é todo dia, pessoas que moram muitos anos lá, pode ter desenvolvido doenças por conta disso, principalmente as pessoas que moram próximo ou que vivem lá na beira daqueles rios que a água desce lá suja com arsênio, nunca vira nada, nunca consegue nada. Os promotores, que parece que quando conseguem ficar na cola da Kinross, eles são transferidos, todo o processo não vira em nada, então é muito complicado para as pessoas que moram lá.
de acordo com a Constituição Federal e pelas leis subsequentes, o Estado tem a obrigação de proteger o meio ambiente e garantir às pessoas um ambiente saudável. Mas não é isso que está acontecendo em Paracatu. E é só. Vou falar sobre as considerações finais. O que eu entendi, o que eu acho assim, que a gente entendeu sobre isso. Juntando tudo isso, é lógico que é muito bom ter como é que eu posso dizer, um empreendimento daquela magnitude dentro de Paracatu, gera empregos, altas taxas para o município, tem ajuda com hospital, projetos sociais e tudo mais. Só que até que ponto isso é bom para a população mais carente? A partir do dia que essa empresa não tiver mais o que sugar da cidade e sair, já pensou o arrombo que vai ficar lá, tanto econômico quanto ambiental, que acho que é algo irrecuperável se tratando do meio ambiente, porque já é algo feio que tá lá, não tem mais como tratar. Então, considerando tudo isso, eu acho que a Kinross não é só um único culpado disso. O Ministério Público, o Estado, todo mundo é conivente com aquela situação que está naquele município. Isso sem contar que numa hipótese de um rompimento, que para ele sempre está tudo certo, sempre está dentro dos conformes. E se um dia romper? Quem que vai arcar com isso? Igual foi em Mariana, em Brumadinho. O que virou? Não virou em nada. O Estado, ele é muito bom quando é para tirar. Agora, quando é para ele oferecer, quando é para ele ajudar quem realmente precisa, que tem tanta gente com doença lá, ele tá comendo, igual ao caso dos quilombolas, eles estão desapropriando pessoas que têm uma história na cidade pelo simples valor de ouro. O que a história tá indo embora, doença vai ficar, e isso tudo compensa no final, o alto valor de taxas de imposto para a cidade. O que a população tem a ganhar com isso? É muito relativo, é muito pouco, eu acredito, que o bom e o ruim da Kinross lá. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 225, ela exige o direito de garantir um ambiente saudável. Será que o meio ambiente de Paracatu está saudável? Será que as pessoas estão? Enfim, a humanidade só terá um futuro se todas as pessoas de boa vontade do campo, da cidade, se comprometerem na luta da construção de uma sociedade de bem viver. Eu digo assim, se o povo não unir, tanto os ricos quanto os pobres, as pessoas ribeirinhas, os quilombolas, não se juntar em prol deles, porque amanhã essa empresa pode não estar lá, mas a população vai continuar lá e vai compensar esse sofrimento todo hoje. Então fica esse questionamento, será que vale a pena mesmo ter uma empresa tão milionária na cidade e causar esse desgaste na população, no meio ambiente, que é algo que, assim, que a gente precisa dele para viver, né? Que pessoas vão e vêm, mas o meio ambiente tem que estar lá. Então, eu acho assim que não é viável. Eu acho que o Ministério Público, o Estado de Minas Gerais, não adianta só criar leis, tem que aplicar elas. Não é porque a empresa é grande ou a multinacional que eles vão baixar o poder sobre eles. Então, a gente acredita isso, tá? E é isso.